agora, um desenvolvimento surpreendente que deixou historiadores e israelenses maravilhados, fechando o ciclo de um evento histórico doloroso. Israel localizou intacto o navio Altalena de 1948 a mais de 500 metros a oeste de sua costa. O Altalena chegou a Israel em junho de 1948, trazendo imigrantes, incluindo membros da milícia Irgun e armas durante a Guerra da Independência. Ele foi atingido por ordem do então primeiro-ministro David Ben-Gurion e afundou ao largo da costa. 16 membros do Irgun e 3 soldados das FDI morreram nesse confronto. Agora, o naufrágio foi encontrado em sua totalidade em uma complexa operação de busca marítima. Agora, notavelmente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o líder da extrema-direita Itamar Ben-Gvir comentaram separadamente sobre esse desenvolvimento importante em locais diferentes mais cedo. Ouça só. Ao largo de Tel Aviv, o Altalena pegou fogo. Ao largo de Tel Aviv, irmãos caíram pelas mãos de irmãos. Mas foi justamente do inferno que veio o chamado do comandante do Altalena, ou melhor, do comandante do Irgun, Menachem Begin, que sua memória seja abençoada. O chamado era para cessar o fogo, para interromper o curso da batalha, porque nós não entraremos em uma guerra civil. Essa é a grande lição de Altalena. Isso é tão verdadeiro hoje quanto era naquela época. Porque a divisão é fraqueza e a unidade é força. E hoje eu digo que a unidade entre nós é muito maior do que parece. Certamente maior do que parece em uma campanha eleitoral. E essa unidade é essencial para que possamos enfrentar os grandes desafios que ainda estão à nossa frente. Portanto, devemos estabelecer um governo nacional amplo para garantir nosso futuro e nossa segurança. Estou aqui hoje na Casa Etzel, sentindo em primeira mão o gosto da perseguição. Sentindo em primeira mão a sensação de não querer ser fotografado com você no mesmo palco. Então, para mais, damos as boas-vindas a Mark Schumann, historiador e autor do Tel Aviv Diary, falando conosco de Tel Aviv. É sempre bom vê-lo. Uau, é impressionante pensar que depois de todo esse tempo, o Altalena foi encontrado em sua totalidade, sem falar na tecnologia usada para localizá-lo. Mas para começar, Mark, explique para nós a importância desse episódio doloroso e misterioso na história do recém-estabelecido Estado. O que você pensa sobre isso? Certo, então vamos falar sobre a história primeiro. Pense em Israel. Antes de tudo, é 1º de junho de 1948, 15 dias após o estabelecimento do Estado. O Estado está cercado por todos os lados. E na época havia exércitos separados. Tinha as FDI, o que restava do Palmar, e o Irgun, que era chamado de Etzel naquela época. Em 1º de junho, Israel Galil, David Ben-Gurion chegaram a um acordo para dissolver o Etzel e integrá-lo às FDI. Assim, haveria uma única força de combate. Uma exceção era Jerusalém, que permanecia independente porque, segundo o que foi acordado em 1948, Jerusalém não deveria fazer parte do Estado de Israel. Certo. E o Altalena chegou, acho que foi em 22 de junho. Ben-Gurion não queria que isso chegasse a Tel Aviv, porque naquela época havia um embargo de armas, e parte do acordo de armistício era que não receberíamos armas durante o armistício. Então foi para Kfar Vitkin, que fica ao norte de Netânia. Lá, descarregou por 2 dias. Muitas das pessoas que estavam a bordo desembarcaram, assim como grande parte da munição deles. No entanto, as FDI exigiram que toda a munição fosse entregue às FDI, porque só existe um exército. Foi isso que eles disseram. Nesse momento, membros das FDI cercaram a praia. E nesse momento, os barcos deixaram Kfar Vitkin e seguiram para o largo de Tel Aviv. Ao largo de Tel Aviv, ocorreram negociações. Ben-Gurion recusou-se a abrir mão dos 20% das armas. Ele queria que fossem para os combatentes em Jerusalém. E Ben-Gurion disse, não, só existem as forças de defesa de Israel. Só existe uma força aqui. Só pode haver uma força. No final, Ben-Gurion ordenou que canhões fossem disparados contra o navio. O navio pegou fogo. E no final das contas, o navio não afundou de fato. O navio acabou encalhando na Fisherman Street. E, claro, várias pessoas a bordo foram mortas no incêndio que se seguiu. E 2 soldados das FDI também foram mortos nesse momento. E quaisquer armas que ainda restavam foram perdidas. Certo. E foi aí que, nesse momento, Nahum Begin desembarcou,
falou na rádio do Etzel na época e disse: não venham lutar. Centenas de combatentes do Etzel estavam indo em direção a Tel Aviv para tentar fazer algo. Ele disse: nós não vamos lutar. Nós não teremos uma guerra civil. Não haverá guerra civil neste país. E esse foi o ponto mais importante de tudo isso. Sem guerra civil e um só exército. Agora, avançando para os dias de hoje, tenho 30 segundos restantes. Benjamin Netanyahu e Itamar Ben-Gvir comentando sobre esse momento histórico e sobre o fato de terem comentado separadamente. Qual é a sua avaliação, em poucas palavras? Separadamente, eles não quiseram estar juntos. Ou pelo menos Netanyahu não quis estar junto com Ben-Gvir. Ele voltou a não querer estar com Ben-Gvir. Eu acho que, Netanyahu está tentando adotar muito essa postura nacional de estadista agora. Ele sente que é ele quem está sendo atacado. Então ele seguiu por esse caminho. Há muitas perguntas sobre por que, de repente, isso foi descoberto hoje, em vez de 6 meses atrás ou 3 meses atrás. Essa é uma outra questão completamente diferente. Mas foi claramente um evento eleitoral muito bom, tanto para Netanyahu quanto para Ben-Gvir. Um desdobramento emocionante. Desdobramento, de fato. E certamente, entre os antigos membros do Likud, que você sabe, ainda falam sobre o navio como o evento mais importante na história judaica. O que não foi, mas era Netic. Assistindo.